Olha, como anunciamos, a partir de agora vamos conversar aqui ao vivo no jornal com a deputada estadual Gracínia Mão Santa do PP. Muito boa tarde, deputada. Satisfação recebê-la ao vivo aqui no jornal. Agradecer primeiro aqui a grande rádio aqui, de um grande exemplo aqui do Piauí, do nosso Franli, que é um piauiense que muito nos orgulha, né? Porque aquele que faz pelo Piauí é que é o grande piauiense. E agradecer principalmente a quem está aí nos ouvindo, que a gente sabe que hoje a Verdes Campo, ela está aí, é no mundo, né? Não é mais no Piauí, não. Já ultrapassou aí as barreiras com essas internet. Nós estamos do Piauí para o mundo. Por não. Deputada, começando falando já da sua Parnaíba, né? Litoral do Piauí, nesse momento tem muita gente nos ouvindo e também nos assistindo lá na região de Parnaíba. Falando da administração municipal do novo prefeito, o engenheiro Francisco Emanuel assumiu dia 1º, tomou posse à frente da prefeitura lá de Parnaíba. E eu estava ouvindo o discurso do novo prefeito, ele falava que a sua gestão promete ser uma continuidade da gestão de Mão Santa, né? Qual a expectativa do seu grupo político para a nova gestão do prefeito de Parnaíba? Primeiro, assim, a gente hoje como deputada estadual, claro que a nossa base integral e assim nossa dedicação tem que iniciar de onde nós viemos e com o nosso objetivo, que é a cidade de Parnaíba. Até mesmo porque um bom filho, aquele que não faz na sua casa, não pode ir na do vizinho, na dos irmãos. Então a gente tem muito esse lema, que Parnaíba seja exemplo para muitas e muitas, mas quando o Francisco Emanuel foi, que a gente chama até com muito carinho, o novo Francisco, né, pela idade, a gente até brinca, porque também é engenheiro, como eu, a gente conheceu há muito tempo, trabalhou em pasta junta, depois me substituiu, e tem uma longa, embora muito jovem, ele tem uma bagagem administrativa muito grande, porque ele tem 8 anos de pastas importantes dentro da segunda maior cidade, então ele não entra aí como um novo... diria sem bagagem, ele entra como um novo técnico preparado. Experiente, né? E a parte política, a gente fica bem tranquila, porque as ideias são muito parecidas, embora com peculiaridades bem diferentes. Ou seja, o objetivo de servir o povo é que nos une. Embora ele tenha uma característica que às vezes vem na juventude, subestimam, né? Olham assim a juventude e dizem assim, será que vai dar certo? Não, ele tem até uma característica que vai surpreender, isso eu não tenho dúvida, vai surpreender, porque tem o preparo aliado também com aquela garra que a juventude. Ele também sabe ser duro quando tem que ser, ele sabe austero e tem personalidade própria. Então, toda aquela desconstrução que fizeram numa eleição, nada melhor do que depois que vence para se provar nas ações. Isso eu, sem sombra de dúvida, eu tenho uma tranquilidade, porque é bom quando a gente participa de algo, olha para trás, tem a sensação de um dever cumprido e que sabe o que tem que se fazer mais, mas que a gente deixa com alguém que confie que vai superar aquilo que foi feito. Porque o que a gente deseja não é aquela coisa medíocre de continuar, não. É de continuar, mas com uma visão de avançar. De pegar tudo aquilo que foi feito. Nós já estamos aqui, falta mais. Se não se inquietar, buscar, lutar. Qual o papel da Gracinha nisso daí, para a planície litorânea, que é mais a minha região, a região que eu venho, mas que não deixo de ter também as obrigações das outras cidades, até mesmo porque o deputado estadual, a gente todo dia é um elo. A minha agenda, por exemplo, 2025, a gente começou já muito até pesada, aí alguns perguntam assim, te dá a tua visita com todas as bancadas de todos os lados, porque
é o que a gente faz, mas é de uma forma não demagoga. Se você olhar, desde que eu assumi como deputada estadual, já nas eleições municipais eu já dizia isso. Eleição é para o período de eleição. Os 13 parlamentares federais, porque hoje em dia todos os municípios, o que eu vejo um deputado estadual, a gente tem que ser elo. A gente tem que ser elo entre os municípios, entre o próprio poder que a gente representa, que a gente também tem recurso, tudo que é a nível estadual, mas principalmente com o federal. Porque ninguém faz nada hoje em nenhum município na situação econômica de qualquer município do Brasil, e desafio aquele que disser que faz sem a mão de verbas federais. Porque todos os programas, principalmente na saúde, que é a mais deficitária de todas as pastas a nível de entes municipal, eles precisam de muito recurso, porque a conta não fecha. Então isso é incessante. Você tem que... A busca, a luta, ela não pode ser porque você conseguiu algo ontem, você achar que está tudo legal, conseguiu e é muito. Não. Ela tem que ser, aí sim, deixa as diferenças de lado de todo mundo. Parnaíba, a gente dá um pouco de exemplo dessa civilidade. Tem briga, tem muita dureza, todo mundo tem suas ideologias, o que é certo, o que é certo, o que é errado, e o povo lá, graças a Deus, é estudado, eles tiram, eles não é uma cidade que você poderia dizer que tem controle de grupo A, B ou C. Ela é muito estudada, até um polo universitário, né? E tem muita influência do Maranhão, Ceará, Piauí, de novas famílias que surgiram. Então não existe mais aquela história, família A, B ou C manda, inclusive a minha, ninguém manda em nada. E subestimaram um pouco nas eleições isso. Mas eu dizia, cuidado, Parnaíba não existe mais isso. Isso eu acho que Teresina também mostrou, algumas outras cidades também mostraram que houve uma perda dessa história de famílias X ou famílias Y mandam na população. E serviu de quê? Essa retrospectiva para a gente ver para o futuro. Que a gente tem que acreditar mais. E que a população, quando ela para e faz a análise, só ela pode mudar um quadro. Todos nós podemos lutar para mudar. Mas só a população, na sua sabedoria, tem a força para, de fácil, fazer qualquer mudança. Seja política ou de ação. E 2025 é desafiador. Agora mesmo eu saí da Defesa Civil com o deputado estadual, Nerinho, do sul do estado. Mas nós temos uma luta muito grande em comum, para você ver como as coisas se cruzam muito. Porque como ele é da Defesa Civil, o pedido que eu tinha feito a ele em todos os meus requerimentos, desde que ele assumiu, e que eu venho lutando incessantemente, pela a problemática que nós temos na região toda, em especial em Parnaíba, que vocês falam muito do Piscinão, tarará, porque quem é de fora vê só ali. Mas ali tu tem Ribeirinho, tu tem Piscinão e tu tem uma zona leste enorme. E é um problema de décadas e que você não consegue resolver por um município. Isso acarreta saúde pública, acarreta em desenvolvimento, e nós estamos falando de segunda maior cidade, núcleo de uma planície, que várias outras dependem da nossa saúde, da nossa educação, porque são cidades irmãs, uma depende da outra. Que essa visão ampla é que eu estou tentando aos poucos que as pessoas tenham essa consciência. Independente se um prefeito, vamos supor, de Altos, aqui eu estou falando do Maxwell, mas não estou falando do Maxwell, é um exemplificativo. Se ele fosse contrário à bandeira demais de Dr. Silvio. Mas são cidades muito vizinhas, muitas irmãs que precisam do serviço umas das outras. Então a gente tem que ter essa conscientização. Eles nem são, que é só um exemplificativo. A gente não pode levar a ferro e fogo isso,
Porque a população, pós-eleição, ela já decidiu. A gente tem que mostrar resultado. Porque eterna eleição, eternamente a gente sair de uma eleição a outra, me preocupa muito nesse país. E tem que descer do palanque, não é, deputada? E parece que a gente está pegando uma cortina de fumaça o tempo todo para esquecer dos problemas e todo mundo só fala de eleição. Deputada, vamos só para... sim, Galego, diga. Eu queria, a senhora que é combatente como deputada, todo mundo sabe disso. A senhora já se decepcionou como política? Assim, eu nasci na política, vendo a política de perto. Eu conheço a maioria dos que estão aí, antes mesmo de serem políticos, alguns. Então, o que a população em geral tem que entender? Eu aprendi uma coisa com o tempo: você faz e não espera nada de volta. Você faça o bem, seja bom, mas não seja besta. Como obrigação. Mas não seja besta. Ser bom não é ser besta. Ser bom é fazer o bem, não é demagogia também. É nas suas ações, o que essas ações vão servir de bom de fato. Porque aí ninguém lhe tira. Pode apedrejar, pode botar fake news, pode deturpar, pode fazer tudo. E o tempo vai mostrar a verdade. Bom Santa foi vítima há muito tempo. O tempo é o senhor da razão, né? Bom Santa foi vítima há muito tempo de muita pressão, de distorção. É doido, é isso, é aquilo. Porque é muito fácil você. Mulher, então, para fazerem isso é mais fácil ainda, né? Isso aí não é fictício, isso é verdadeiro. Mas você tem que ser o quê? Não se vitimize, não reclame. Haja ou saia, frases célebres que a gente sabe que não são nossas, mas mais verdadeira do que nunca. E canção Deputada. do Tamoios, né, não? Mais do que nunca. E não reclamar. Eu acho que a gente tem que ser o seguinte: o não, nós todos temos. E aí eu dou um exemplo para a juventude. Que o novo Francisco seja de exemplo para muitos. Ele não vem de família política. Ele foi escolhido pelo perfil. Se destacou pelo trabalho, pela competência e foi escolhido num grupo que tinha muitos políticos. Para você ver. O que a gente quis mostrar com tudo isso quando teve a escolha? Você não precisa e nem deve ser só político porque você veio de algo político. É opção sua. E tem que parar de desencorajar os novos. Tem que ter novo. Tem que ter contraponto. Tem que ter diferencial. É diferente de fake news. Verdade. Eu, por exemplo, na Alep, eu nunca deixei de votar, até mesmo porque meu voto não ia, eu sou muito realista, meu voto não ia pesar em nada, porque eles têm maioria absoluta, então já vem aprovado. Mas o que eu sempre fiz? Eu sempre tentei chamar a população para entender os programas que o governo está aprovando, que é com seu dinheiro, com o nosso dinheiro, e chamar para a responsabilidade de cobrança o uso e como e por quê. E eu acho que é a nossa obrigação. É para conscientizar as pessoas, né? E Deputada. primeiro que assim, que eu não tenho muito o perfil de amém. Seja meu partido ou não seja, eu sou questionadora de nascença. Deputada, falando dos projetos na Alep, iniciando a prestação de contas e as pessoas querem saber, mas o que a deputada estadual fez no transcorrer do ano passado, o que ela planeja para esse ano? Estamos de recesso na Alep, mas os deputados não param. O que a senhora tem como prioridade para o ano de 2025? Na verdade, assim, a Gracinha, quem conhece a Gracinha de perto, a minha jornada é 7x0, eu acho que a vida inteira. Eu acho que se eu almoçar 10 vezes por ano, já tá bom. Então, assim, mas cada um tem seu tempo, tem seu ritmo. Esse é ritmo Gracinha. Sim. Então, a gente, o quê? Incansavelmente, até me referindo à minha cidade, o porquê de um placar tão que para alguns tão fácil, quando a gente tinha tudo contra, até um Karnak contra, e até Câmara tudo contra, né? E assim um peso muito difícil e basicamente só uma pessoa e que virou até a Gracinha como se fosse a candidata que não era candidata. Um negócio assim meio surreal.
Mas o porquê? A população, ela vê seu dia a dia. Você não tira o trabalho. Nós, a oposição, transformamos uma cidade, que é a segunda maior cidade, que saiu do buraco, da escuridão, do lixo, da cidade que estava mais quebrada na história do Piauí. Você busca nos arquivos, com recursos para devolver de todas as pastas, só buscar nos arquivos. Eu sempre digo assim, não confie no que a gente fala, não, busque nos arquivos, hoje está muito fácil. Não, hoje está muito fácil. Aí você pega, sendo oposição, não tinha um deputado do lado, nossa cidade estava enfraquecida, porque nós somos núcleo, a segunda maior cidade, nós não tínhamos um deputado estadual legítimo da cidade. Quando eu digo legítimo da cidade, não é só porque nasceu, não. Porque tem muita gente que nasce na cidade e não presta também, não. Como tem quem não nasce que presta. Não é isso que vai ter de dizer. Quando eu falo, quando a gente até brinca com alguns perguntários, você falava forasteiro com muita dureza, mas forasteiro para mim é aquele que se usufrui e não traz nada em pauta, é ingrato. É essa a minha posição e eu não tiro. Agora aqueles que às vezes nem estão ali e a distância ajuda, ele é mais daquela tua região, da tua cidade, do teu estado, do teu país, do que aqueles que às vezes estão presentes só tirando, só sugando. Que nasceu lá e não faz nada, né? Só sugando. É outra visão, outra perspectiva, que às vezes elas são conturbadas para saírem de vítima. Mas a gente procura até ser muito didático nisso, para entender. Isso é mesmo para chamar, porque o que eu falo? Colegas, todos tiveram voto ali na planície onde a gente teve. Então, todos nós temos a obrigação de ajudar. Porque quando a gente está ajudando hoje Parnaíba, tu não ajuda Parnaíba mais só. Você ajuda Luiz Correia, Bom Princípio, Willa, todo mundo é o mesmo sistema de saúde. Se você ajudar com o Tilenol, você está ajudando a todos. Se ajudar um EDA, você está ajudando a todos. Ou seja, todos nós temos que ter essa consciência que uma coisa é a busca de voto e problemas ideológicos. Outra coisa é querer descontar no povo que elegeu a todos nós. Não pode, porque o mundo já está difícil. O país está difícil. Não está fácil, não. Você vê pessoas com currículos brilhantes. Desempregado. É de dar o dó no coração quando entregam pra gente, eu quero qualquer coisa. Então, a gente tem que evoluir muito, porque a inteligência artificial, do jeito que ela veio para nos abrir muita porta, muito caminho, ela também vai poder ser usada de uma forma muito distorcida. E é outro desafio da humanidade, né? Aí eu tive também com deputado de Jardiel hoje, já tive com Júlio César, já tivemos nesse período com Flávio Nogueira, antes dele fazer a viagem dele para a Europa, com o deputado Marcelo Castro, com toda a minha bancada, que é o deputado Júlio, Átila Lira, Ciro Nogueira, e dentre muitos outros, estou atrás do doutor Francisco, deputado Francisco, e de muitos outros, porque ninguém faz nada só. E o objetivo tem que ser único da população. Voto, isso é consequência. É a população decide lá na frente em quem que ela vai escolher de novo. Ou que vai escolher um outro, ou que não vai escolher. Isso daí não cabe ao político que está de mandato. Ao político que está no mandato, ele cabe a fazer para ele poder mostrar. Só que a política mudou um pouco, né? Ela tá muito essa história de tem que ter muita estrutura, muito tudo, até o povo querer. Só quem pode mudar isso aí é o povo. É o povo que decide. Que tem alguns que dizem assim, né? O político só tem medo do monstro, no bom sentido, que é o povo quando se une e dá uma voz. Então, o nosso papel é esse. É de alertar e acordar o povo e entregar na mão do povo o destino e o nosso destino, que nós somos piauienses com orgulho e não queremos sair do nosso Piauí.
Agora são 1h mais 26 minutos, 1h26. Olha, estamos conversando aqui ao vivo com a deputada estadual Gracinha Monsanta, falando aqui sobre o seu mandato como deputada, também falando de ações para o município de Parnaíba. Deputada, embora estejamos distantes... Mas nós temos muitas ações para Teresina. Nós estamos vamos ter uma agenda com o doutor Silvio, vai melhorar bastante isso. A gente já está vendo como botar partes de emendas também ajudar. A gente já ajuda muito no social aqui em Teresina, como vocês nem imaginam. A gente já anda muito em bairro, porque aproximou. A falta da... A vantagem do legislativo ser na capital, né? Porque a capital é a cidade de todas, é que a gente acaba se reaproximando de uma forma maior da cidade maior, que é a de todos. Por não. Que é a de Teresina. Hoje, Teresina, embora aqui, eu tenho muitas ações em Teresina, eu estudei aqui, tenho parentes, tenho tudo, trabalhei aqui, fiz muita coisa, mas hoje aqui, com a volta de eu estar deputada, faz com que eu tenha que estar presente muito na capital, óbvio, né, que o legislativo é aqui, e isso fez com que, Deus é que vai abrindo os caminhos, que graças a Deus eu tenha, hoje eu diria, uma aproximação bem grande com o povo e algo que nos faz um diferencial. A gente faz questão de não perder a sensibilidade pública. Ou seja, a gente não vai virar nunca deputada de gabinete, porque não é nosso estilo. A gente gosta de ver, sentir, ajudar e ver na hora certa e estar presente. Então hoje nós já estamos presentes aí em muito bairro, com muitas ações, muitas vezes não divulgada, porque o nosso fortalecimento, a nossa base é Parnaíba, todo mundo tem que ter sua base, sua característica, mas Parnaíba é Piauí, aí é que as pessoas têm que entender. E quem não é bom na sua cidade não tem direito nem de bater na porta do vizinho. Deputada, embora estejamos distante do processo eleitoral para governo, mas o seu nome já foi colocado na prateleira como possível candidata da oposição ao governo do estado. Existe alguma possibilidade disso acontecer? O seu nome será levado em conta? É o seu desejo? Como é que está a discussão dentro do partido? Assim, eu tive até em Cocão, o dia 3, estava um clamor muito grande embaixo mesmo, da população mesmo falando isso também, em algumas cidades que andam. Mas a gente tem que ter uma coisa chamada cautela e ouvir a população. Eu acho que vaidades, cargo por cargos, poder pelo poder, isso daí não nos atrai. Não sei se isso daí a maturidade, o tempo e por todos os processos e pela sua vida mesmo, isso para mim é mais secundário do que a importância do hoje. Porque eu acho que a gente não constrói futuro melhor só falando de eu vou fazer. Eu acho que a gente tem que lutar para o hoje. E eu acho que a nossa posição, quando o povo nos deu essa missão, e eu nem ia para ser candidata a deputada estadual, foi muito assim, puxado pela base, pela cidade, até que eu saí bem tarde, bem fora do local. Foi uma lacuna de necessidade local. A gente tem que ser verdadeiro com as coisas, né? A gente não pode também sair fantasiando. Então, de lá para cá, a gente tem se debruçado mesmo em tudo que a gente pode que tá ao alcance. Como compramos, às vezes, brigas que são vistas até de outro lado, quando diz assim, a favor de concursos, a favor de limites na OS. Ah, você é contra a OS? Eu não sou contra nada. Eu sou contra a forma de uso. Eu não sou contra nada que é legal. Eu sou contra tudo sem limite. Eu sou contra tudo que é autoritário. Eu sou tudo que é imposição. Eu sou contra tudo aquilo que não lhe dá o direito de transparência e nem o direito de você escolher. Aí é o meu estilo de ser. Eu não nasci para morar em ditadura. Eu até várias vezes em plenário eu disse, se for para transformar em ditadura, a primeira coisa, eu entrego meu mandato que eu não viro em ditadura. Agora, imposição é um negócio nojento, viu? E eu acho que subestima. E eu acho que o medo não causa bem.
Porque se tem imposto, então algo não é legal. Se precisa ser imposto, algo não é bom. Porque ninguém está querendo. Então, se tu não pode questionar também, que país é esse mesmo que nós estamos? Se a gente não pode questionar, se a gente não pode suscitar uma dúvida, se você não pode ser um contraponto em algo civilizado, se você não pode sentar numa mesma mesa e ter uma discussão e saber diferenciar o pessoal do ideológico e do que é, e até às vezes dizer, não, você me convenceu. Nessa eu estava pensando dessa vez, você me convenceu. Ou não, nós estamos retroagindo ao tempo das cavernas. Nós não estamos evoluindo. E o que vai ser da nossa juventude? Ela já nasce morta. Pô, não. Então, essas peculiaridades, que às vezes são distorcidas com pedaços de fala, com o intuito de denegrir. Não é arrogante, é não sei o quê. Não, eu acho, tem que diferenciar. Humildade de arrogância são coisas diferentes. Arrogância é aquela que você faz, trata mal e coisa. Humildade é o ser, é o verdadeiro, não é o falar baixo, não é o falar mansinho. Conheço muita gente que fala baixo e fala mansinho, que mata a gente. Humildade... Tá cheio de psicopata assim. Porque humildade... Ei, tá cheio de psicopata assim. Às vezes tem que entender, humildade é você refletir, você saber que errou, você evoluir. Não é desonra nenhuma, humildade. E não é grandeza. E não é como muitos conotam demagogicamente. Um falar baixinho que na frente é o politicamente correto, mas as atitudes não condizem com a fala. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia, né? Isso não é humildade. Por não, deputada, aqui as últimas questões. O ex-prefeito Monsanto relutava nos últimos dias para entrar diretamente na administração do novo prefeito. A informação que chega é que parece que ele aceitou ser um dos secretários. Como é que a família vê, né, a presença direta do ex-prefeito Monsanto na administração de Parnaíba? A gente deixou muito a cargo do novo prefeito ver as peculiaridades. Até mesmo porque ele vai ter apoio incondicional de qualquer forma. A gente apoia, estando o Monsanto lá dentro ou não, o grupo já apoia incondicionalmente, que ele foi escolhido pelo nosso grupo. Então é óbvio que ele vai ter um apoio incondicional. Só que eu acho que aí mostra a maturidade do novo prefeito. Não fomos nós que convidamos e nem que dissemos. O prefeito nem queria. Ele insistiu tanto que me surpreendeu até o Monsanto ter aceitado, que eu estava em Teresina, e vi ontem isso daí amplamente divulgado. E liguei para saber. Ou seja... Ele vai assumir qual pasta? Secretaria imediata do prefeito, justamente para ficar uma espécie de conselheiro na visão do novo prefeito. Foi o convite que ele fez. Eu achei bem interessante porque tem sempre, as gerações elas têm que trabalharem juntas. Até mesmo porque a juventude não viveu tudo que alguém já viveu com a longa experiência do Monsanto. Eu, por exemplo, por mais experiência que eu tenha na área técnica, na área toda, e o Monsanto diz assim, melhor do que eu, tudo. Mas assim, ele diz brincando, mulher é tal, melhor, mais dinâmica e tal. Mas eu sempre tive a humildade do ouvir pequenos detalhes que uma pessoa de muita experiência baixa meia frase. Se você ouvir, eu me lembro quando a apedrejava muito, ele dizia, tu tá preocupada? Vai trabalhar. Isso daí se desfaz, o que fica quem tá trabalhando. A gente não se preocupa com o que querem jogar de lama na gente. Porra. A gente se foca e não desvia do caminho. A gente pode perder eleição, mas não se perde a honra. Deputado, para encerrar nosso tempo. Então eu acho que o novo prefeito só vai ter coisas boas. Pô, não. Porque ele era um engenheiro, acho que vocês não sabem disso, mas tem uma peculiaridade nas escolhas. Ele era um engenheiro que, quando entrou, ele entrou como voluntário e subiu para um programa que a gente fez para a Parnaíba Trabalhável, e ele era o que acompanhava diretamente o prefeito Monsanto,
quando eu estava como secretário. Então ele é o que tem mais afinidade com o prefeito Monsanto e que mais conviveu com o prefeito Monsanto. Acho que por isso que ele sente a vontade do prefeito Monsanto estar tão perto dele, porque a afinidade deles é mesmo muito grande. Importante. Deputada, para encerrar, deixa o seu recado final para os nossos ouvintes. Agora há pouco a senhora falava de um ano 2025 com desafios. Aí tem a questão econômica que está preocupando muita gente. Diante dessa perspectiva, qual a sua mensagem para o nosso ouvinte? Eu acho que, independente de política e de sermos políticos, cidadão civil comum, como os que têm mandato, a gente tem que ver esse ano com muita responsabilidade, muita preocupação, mas com muita esperança, com muita garra e com muita fé. Vai ser um ano de desafio, sim. Os juros estão aí, não adianta a gente querer camuflar, a gente vê na perspectiva de bancos, a gente vê na perspectiva de todos os cenários financeiros, mas a gente não pode se entregar. É um país riquíssimo, um país forte, nosso estado também, mas também não podemos esperar tudo só do setor público. Nós temos que ser mais questionadores, cobrar mais, mas não de boca para fora, nas atitudes, e também sermos mais proativos. Mas a juventude é boa, o país é rico e que dê muita sabedoria, mas sem muito trabalho, sem muito foco e sem muito questionamento, a gente pode ir para caminhos difíceis, como a gente já viu na história. Para trás, nós já passamos por grandes inflações. Os mais novos talvez não lembrem, nós mudamos de moedas quantas vezes no nosso país. Então, a gente de longe quer isso não é bom para ninguém. Ninguém deve torcer por quanto pior ou melhor. Nessa hora é juntar a mão, independente de quem está lá, de ideologia. E eleições deixa para 2026, que 2025 já é buscar recurso, que o nosso Piauí não é um estado de PIB tão alto como os outros. Então a gente tem que lembrar, sim, que é outro alerta que eu faço aqui para o governador. E aí alguns dizem que eu estou dura, não. Tentar ir bem, governador. Telemedicina é importante, mas eu já pedi, já solicitei, bote os médicos piauienses. Por não. Não bota os médicos piauienses, porque não vai, por isso que eu estou dizendo, eu não sou contra nada. Eu dou contrapontos de alguma coisa que eu não concordo. Eu acho que os médicos contratados pela telemedicina tinham que ser piauiense. Aí você diz, isso é barrista, é contra. Não, tinha que ser pelo menos um A, um B, um C, mas tinha que ter uma prioridade, um percentual. Por quê? Tem muita meninada formando também. E vão para onde? Sem perspectiva de nada. E vamos para onde? Então a gente também tem que pensar nos nossos, né, Mateus? Primeiro os teus. Nossa. Não é tirando o resto. Não é dizendo que o lá de São Paulo, que está ali, não serve. Longe de mim isso. Eu estou dizendo que a gente tem que ver um jeito. Como não tem mais médico, né? Primeiro o brasileiro formado no Brasil, depois que é o brasileiro formado fora do Brasil, e depois o que não é brasileiro formado sério, eu acho que a telemedicina tem que se ver alguma coisa também nesse aspecto. Senão, nós vamos botar o pouco dinheiro que nós temos daqui ainda para diminuir nosso emprego também aqui, porque isso não deixa de ser um emprego também. É um serviço, mas tem emprego por trás. Por não. Deputada, muito obrigado pela participação, as informações, e mande um abraço ao povo querido lá de Parnaíba, viu? Tudo de bom. Um abraço aqui a todos os nossos irmãos piauienses e principalmente a esse nosso povo, que é da minha terra, né? Aí já são mais do que os irmãos, já são, a gente já somos juntos e misturados. Por não. Um abraço, conversamos aqui com a deputada estadual Gracia Monsanta.